ó Deus, regar a nossa alma com a semente do Teu Evangelho, fazendo com que essa semente floresça e produza em nós frutos de santidade, fruto, ó Deus, de um coração grato, uma gratidão, Senhor, em razão do que o Senhor faz e tem feito por nós. Seja com o Teu povo, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. As redes sociais têm fervido com o tema, se os irmãos estão percebendo, nos últimos meses, com o tema da soberania de Deus sobre a salvação. Afinal de contas, irmãos, Deus é quem salva ou o homem quem se salva? Quem dá a palavra final na salvação? Os ditos arminianos, vocês conhecem muito bem, aqueles defensores do livre-arbítrio, eles afirmam, meus irmãos, com todas as letras, o homem tem a palavra final. O homem tem a palavra final. Já os calvinistas que acreditam na soberania de Deus sobre a salvação também proclamam: Deus tem a palavra final. Gosto muito sobre o Spurgeon, um bom calvinista que é, ele ilustrando essa doutrina tão maravilhosa da soberania de Deus sobre a salvação. Ele lembra a história do rei Carlos I, que havia sido preso, estava próxima à sua execução. E houve uma tentativa organizada de promover uma fuga. Nesse tal dia, conta-se a história, seguidores o aguardavam do lado de fora dos muros, barcos já estavam prontos para levá-lo em segurança. O que o rei precisava era simplesmente abrir a janela. Mas diz a história que ele não conseguiu abrir a janela e sair do calabouço. Spurgeon escreve: o mesmo acontece com o pecador. Se Deus tivesse providenciado todos os meios de fuga e exigisse dele apenas que saísse de seu calabouço, ele teria permanecido ali por toda a eternidade. Era o caso de Jonas. O que ele poderia ter feito para se salvar? Como suas forças seriam úteis enquanto caminhava na escuridão do seu pecado? Uma coisa é certa, meus irmãos, do jeito que a rebeldia guiou sua vida, impossível que ele encontrasse redenção pelas suas próprias forças, porque ele já estava entregue aos seus pecados. E quando, meus irmãos, o homem é honesto, na sua condição depravada, quando ele entende perfeitamente a sua corrupção, ele sabe, naturalmente ele sabe que somente Deus poderá livrá-lo. E foi isso que aconteceu com Jonas. Deus derruba Jonas ao mais profundo abismo, e Jonas se encontra numa situação espiritualmente encarcerada, um homem perdido, um homem com a sensação de que o próprio Deus havia o abandonado. Enfim, não existia nada que fosse capaz de libertar Jonas daquele abismo. Essa é a realidade, irmãos. Então ele falou, quando ele viu, quando ele experimentou a graça do Senhor ao cuspi-lo em beira-mar, ele falou: ao Senhor pertence a salvação. A própria Spurgeon diz que o peixe era arminiano, porque quando Jonas proclamou: ao Senhor pertence a salvação, ele cuspiu o profeta. E parece que Jonas era de fato calvinista, né? Porque o que nós vamos fazer ou ver hoje, irmãos, é justamente isso. O capítulo 2 de Jonas tem um tema central, e esse tema central é: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é o grande tópico do capítulo 2. Todo esse recheio de salmodia é, na verdade, para nos levar a essa convicção: ao Senhor pertence a salvação, e esse é o testemunho de Jonas. Então, fica claro o ensino para a gente que quando Deus quer salvar, meus irmãos, Ele
vai fazer tudo aquilo que deve ser feito para salvar o homem, porque a salvação vem dele. Enquanto os homens são incapazes de salvar a si próprios, Deus mostra nessa história de Jonas que ele é capaz de fazer tudo para salvar os seus, para salvar o seu povo. Isso, irmãos, fica claro. Então, Deus é soberano de fato sobre a salvação. Aqui eu poderia citar Agostinho, poderia citar também o próprio Armínio, poderia falar sobre João Calvino, mas nós não precisamos tratar sobre esse tema fazendo uma análise histórica a partir de grandes autores. Nossa pretensão aqui é simplesmente seguir com a história do próprio profeta. Veja que nós vimos pela manhã que Jonas, na sua oração, nós vemos que Jonas fala coisas importantes que estavam lhe acometendo, e nós observamos que quando Jonas vai construindo a sua oração, nós não só vemos a verdade geral de que ao Senhor pertence a salvação, mas o texto também quer nos mostrar que não somente do Senhor vem a salvação, mas ela vem do Senhor do início até o fim. Pensemos, meus irmãos, o que Jonas havia feito? O que Jonas havia feito? A construção da narrativa no capítulo 1 mostra que Jonas está num declínio. Jonas vem declinando, Jonas vem abandonando ao Senhor. Note que a velocidade com que os verbos são apresentados mostram passos e passos e passos para distante de Deus ele continuar. E quando nós olhamos para o capítulo 2, o que nós encontramos? Ele se achegando a Deus, ou Deus foi buscá-lo. O capítulo 2, o seu ensaio cheio de salmodia, é uma declaração de que é Deus quem vai encontrá-lo, é Deus quem vai buscá-lo, é Deus que está tratando. Isso fica evidente desde o capítulo 1, quando o Senhor começa a lançar tempestades, quando a providência guiou os dados, quando todo aquele enredo ficou livre ou diante dos nossos olhos, fica claro que é Deus quem inicia a tratativa com Jonas. Jonas estava fugindo, mas Deus estava indo ao encontro dele. Jonas estava fugindo, mas Deus estava assolando o barco. Jonas estava fugindo, mas Deus estava dirigindo os dados. Jonas estava fugindo, mas Deus estava conduzindo os marinheiros. Deus o tempo todo se revela e indo ao encontro dele para buscá-lo. É por isso, irmãos, que essa narrativa que apresenta princípios espirituais importantíssimos com relação à doutrina da salvação, fica mais clara a doutrina e mais clara ainda essas verdades quando os apóstolos, por exemplo, eles escrevem a sua epístola. Paulo, por exemplo, ele nos conta que nós somos salvos. No capítulo 1, um dos melhores teologicamente falando sobre a doutrina da salvação, Paulo chega a dizer: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isto é, meus irmãos, a argumentação de Paulo na epístola aos Efésios informa a igreja de Éfeso que a salvação ela é vista como um plano redentivo. Deus traçou um plano. Isso nós podemos ver, por exemplo, na própria epístola de Paulo aos Romanos, quando ele explica a razão pela qual uma parte de Israel rejeita, para que, segundo o plano de Deus, os gentios fossem enxertados. E Paulo está escrevendo a epístola aos Efésios, dizendo à igreja que a salvação é um plano do Senhor que se origina no conselho da sua própria vontade,
conforme seu próprio propósito e pela sua predestinação. Então, a salvação, ela não é resultado de eventos desconexos, ou acasos, ou as coisas, as circunstâncias naturais da vida. Paulo enxerga o plano redentivo com um olhar muito mais extenso que perpassa a vida da eternidade. Ele vê como um plano, ele vê como tendo origem em Deus, no conselho de sua própria vontade, que cumpre o seu propósito pela sua predestinação. E quando nós lemos isso, irmãos, perguntamos naturalmente, em que parte se infere que o homem planejou alguma coisa? Qual é a parte que o homem planejou, deduziu, arquitetou, insinuou, aconselhou, revelou alguma coisa ao homem? Veja, ultrapassa os limites do tempo, isso é atemporal, onde Deus decidiu fazer o que Ele quer fazer. Qual parte nessa história o homem está presente? Em que parte se infere que o homem deu conselhos ao Senhor com relação a isso? E quem poderia, irmãos, pensar num plano de salvar pessoas culpadas e depravadas? Qual homem poderia pensar numa redenção para pessoas tão culpadas e tão depravadas? Se você tiver a consciência da realidade do pecado, você saberá de fato quem você é. Você saberá como você é indigno. Então, quem poderia pensar num plano de salvar pessoas culpadas e depravadas? Chega certo indivíduo a discutir com Calvino e diz que Deus é injusto. Ele diz a Calvino que Deus é injusto porque lança pessoas no inferno. Calvino retruca dizendo: não, se formos olhar o que significa injustiça, ele não seria injusto pelo fato de lançar pessoas miseráveis e pecadores no inferno, mas ele seria injusto por lançar pecadores nos céus. Se formos considerar injustiça, é Deus pegar homens pecadores e dá-los o prazer da eternidade com Ele para todos sempre. Mas quando nós pensamos, irmãos, nós aqui fazemos uma leitura correta, se nós ficamos irritados com o mal, sem impunidade, quando nós não aguentamos ver a maldade ficar impune, como nós poderíamos pensar numa redenção para salvar pessoas como eu e você? Quando nós olhamos, irmãos, até para a nossa compreensão, é impossível imaginarmos isso. Então, o Evangelho não é sobre passos para ser salvo. O Evangelho não é história para nos dizer os passos que você deve trilhar para que você conquiste a salvação. Pelo contrário, é sobre aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós. Esse Evangelho, ele já está encapsulado desde as narrativas de Gênesis. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E o que as Escrituras nos dizem? Elas nos dizem que Adão, o casal, pecou. Qual foi o primeiro passo de Adão? Se esconder. Esse é o passo natural. Esse é o passo natural do homem caído, é se esconder de Deus. Mas, ao contrário do que as pessoas dizem a respeito de Deus respeitar a vontade dos homens, diz a narrativa que Deus vai no jardim do Éden e pergunta a Adão: onde estás? Diz as Escrituras que ele faz uma promessa:
de um redentor. Diz as Escrituras que ele veste a nudez de Adão com peles de um animal que ele sacrificou. Então, desde Gênesis, o que nós observamos é Deus dando um passo para salvar o seu. Deus dando um passo para salvar o seu povo. Por isso, irmãos, quando nós pensamos no anúncio dos anjos sobre o nascimento do Filho da Virgem e a proclamação das boas novas, daquilo que Deus havia feito, é dito, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, numa análise mais ampla, o Salvador estava destinado a cumprir a lei, levar os pecados, se oferecer como sacrifício e derramar o seu sangue em favor de pecadores, ressuscitar e vencer a morte. Então imaginemos, irmãos, qual homem poderia remediar o problema do pecado? Quais ações poderiam lhes salvar? O homem é corrompido e poluído pelo pecado. Por isso, meu irmão, nós precisamos pensar, não é sobre aquilo que fazemos, não é sobre aquilo que temos feito. Deus, Ele simplesmente decidiu nos salvar. A nossa condição miserável de desobediência em nada difere do profeta. Nossa vida era de fuga, era de ignorância, nossa vida era desprezo pelas coisas de Deus, e nós não podemos ousar, porque esse é um fundamento do cristianismo genuíno, imaginar que nós somos salvos porque nós fazemos alguma coisa, porque nós cumprimos algum ritual, porque nós seguimos um roteiro, porque nós temos alguns passos, porque nós cumprimos algumas mandingas, porque nós nos submetemos a algumas leis legalistas. Não, meus irmãos, o que as Escrituras nos mostram é que é preciso uma intervenção divina para salvar o homem que está corrompido e poluído pelo pecado. Por isso, irmãos, Deus precisava e precisa e faz do início ao fim aquilo que é necessário para salvar o seu povo. Deus faz do início ao fim aquilo que é necessário para salvar o seu povo. Jonas, aqui, é o modelo perfeito para esse entendimento. O que o profeta havia feito além de fugir? Lembre-se, enfatizo, Jonas está fugindo do Senhor. Desde o capítulo 1, ele é tolo em seus pecados. Cada passo, uma fuga. Cada passo, uma rebeldia. Então, se Deus visse o que os homens fazem para salvá-los, nem Jonas, nem ninguém se salvaria. Nem Jonas, nem ninguém se salvaria. Porque o arminianismo diz que Deus vê o que os homens, ou a forma como os homens respondem com fé, e a partir disso predestina, a partir disso elege. O que Deus viu em Jonas? A não ser a fuga. O que Deus viu em Jonas? A não ser a desobediência. Se Deus de fato enxergasse o que os homens fazem para tomar a decisão eterna de salvá-los, nem Jonas nem ninguém se salvaria. E Jonas no mar nada poderia fazer para ser salvo. Esse é um grande dilema glorioso de Jonas. Ele se viu numa cadeia em que nada podia fazer. Esse é o grande dilema do seu conflito. Ele vinha fugindo, ele tinha as opções, ele tinha a rota de fuga, ele tinha um fundo de um barco, mas chegou um momento em que ele não podia fazer nada a não ser esperar a morte. Todos os seus passos,
todas as suas ideias foram destruídas no ventre do peixe. Todos os seus objetivos de fuga foram frustrados no ventre do peixe. Todos os seus planos para salvar a si mesmo foram frustrados no ventre do peixe. Não lhe restava outra opção a não ser clamar ao Senhor. Mas Jonas está dizendo, é Deus quem salva. Tanto é que o verso 17 diz que é o Senhor quem ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. O grande peixe engolisse Jonas. Mas o arminiano, aquele cabeça de camarão, ele vai relutar e vai dizer assim, sim, Deus mandou o peixe, mas foi Jonas que se voltou para o Senhor. Ele diz, clamei ao Senhor. Então o arminiano pensa, Deus ofereceu a salvação, o peixe, mas Jonas quem decidiu ser salvo quando orou. Irmãos, isso é um estupro exegético. Isso é forçar a narrativa. Isso é inventar. Isso é um espantalho hermenêutico. Isso é uma ignorância absurda, porque é desconsiderar o que o próprio Jonas propõe dentro da narrativa. O que é que Jonas diz? Quais são suas palavras? Quais os argumentos? O que ele declara? Quais imagens ele cria? E qual é a centralidade do texto? Ao Senhor pertence a salvação, diz o profeta. Ele não insinua que o dedo de Deus faz parte de um processo somente, mas ele vê o todo. Ele vê que há o dedo de Deus no todo, inclusive ele aceita isso. Ele vê todo o processo sendo desenrolado por Deus. Ele diz, foi o Senhor que me lançou, foi o Senhor que me jogou, foi o Senhor que me afligiu, foi o Senhor que fez aquilo que teve de fazer para me colocar onde eu estou. Todo o processo, Jonas vê, é um processo construído pelo próprio e desenrolado pelo próprio Deus. E ele tem, meus irmãos, a noção, a condição de entender diante disso que o próprio Deus respondeu conforme ele pedia. Eu estou excluído da presença de Deus. Eu fui excluído. Deus me puniu. Ele fez aquilo que eu tanto queria, fugir dele. Diante dessa condição, como Jonas poderia pensar, ou como ele poderia nos ensinar, que ele é como Carlos I, que está diante de uma janela, que Deus deu a ele todas as possibilidades para salvá-lo, mas ele precisava de uma única coisa, abrir a janela. Mas quando nós olhamos o texto, fica claro, irmãos, que Jonas tem a plena consciência de que o seu pecado era grande e que todo o processo foi construído e foi concluído pelo Senhor. Irmãos, nós vamos ser salvos não é porque vamos fazer alguma coisa no decorrer desse processo e garantiremos a salvação. Não é porque nós vamos construir alguma coisa e isso vai nos dar o privilégio de ter uma chave de abrir as portas dos céus. Essa
é uma construção divina desde sempre até a consumação. E quando nós pensamos, irmãos, da nossa condição pecaminosa, Jesus disse, por exemplo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, por exemplo, como pode o homem livremente se voltar para Deus quando ele é escravizado? Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Paulo diz porque eles são loucura. Paulo diz não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo está dizendo aqui é simples. O pecador, ele não somente rejeita a palavra de Deus, ele é incapaz de aceitá-la. Ele é incapaz de aceitá-la. Por quê? Paulo diz na própria epístola aos Efésios, eles estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E a imagem, irmãos, que nós vimos de Jonas não poderia ser melhor. Morto. Ele está no Sheol, ele descreve. A sensação é de morte quando experimentou o estômago do grande peixe. Ele endureceu o seu coração de tal forma que mesmo quando tudo estava acontecendo, ele não se volta para Deus. Ele mesmo diz, mas quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Como explica essa mudança de coração? Ele diz, ao Senhor pertence a salvação. O próprio Davi, o rei, chega a orar ao Senhor na tratativa com o seu pecado, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, me dá o prazer de ter um novo coração, porque não é próprio de minha natureza gerar um coração novo. Todo o processo, meus irmãos, é visto como uma ação de Deus. Nós não adentraremos na eternidade porque fizemos alguma coisa para ser salvos, para sermos salvos, mas porque Deus fez tudo aquilo que era necessário para cumprir o seu propósito. É por isso, irmãos, que Deus às vezes, por meio de sua providência, para salvar o seu povo, Ele precisa afligi-lo de diversas formas para mantê-los preservados. É por isso que, por vezes, homens de Deus, mulheres de Deus, precisam fracassar para aprender em confiar em Deus. É preciso, muitas vezes, tropeçarem, Deus permitir que eles tropecem, para que eles reconheçam que serão salvos pela graça de Deus, que estabeleceu um plano redentivo desde toda a eternidade. E aqui, irmãos, o que nós estamos vendo, que quando Jonas se volta para o Senhor em arrependimento, ele foi salvo. E aí veja, ele nunca pediu a Deus na sua oração que Deus livrasse ele do peixe. Perceberam isso? Ele nunca disse, me tire do peixe. Ele está simplesmente na tratativa do Senhor, passando a reconhecer a sua transgressão. Ele está orando ao Senhor, reconhecendo sua transgressão, declarando que ele viu que era a mão de Deus. Em nenhum momento ele diz, Deus me tire do peixe. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos, diante do que nós estamos vendo, ele entende a forma como a providência dirigiu tudo, a forma como Deus vem guiando todo o processo, a forma como ele está lidando com as coisas,
diante de tudo que ele vivenciou e experimentou, tanto no corpo como na alma, ele declara, ele agradece. O salmo é uma exaltação, é uma oração de ações de graças. Ele está grato ao Senhor, porque o Senhor o libertou. Ele não diz, foi a minha fé, foi porque eu busquei o Senhor, foi porque eu fui até Ele. É um salmo para dizer que foi a graça de Deus que o salvou, foi a graça de Deus que o libertou, foi a graça de Deus que o livrou da tolice do seu pecado. Ele está agradecendo ao Senhor. Mas ele sabe, irmãos, ele experimentou que a salvação não estaria completa se ele permanecesse dentro do peixe. Semelhante, meus irmãos, nossa salvação não estará completa enquanto não formos libertos dessa era má e escura para alcançarmos o céu em segurança. Nós estamos ainda no ventre de um grande peixe, esperando o dia em que esse peixe nos cuspirá na redenção do Senhor. Jonas experimentou isso. Ele viu a sua redenção quando o peixe o cuspiu. Então, a última pergunta que precisamos, meus irmãos, fazer é: quem garantirá que a nossa salvação será completada? Nossos esforços, nossos métodos? Jonas está mostrando que não. Jonas mostra que não, porque do Senhor vem a salvação. E eu quero chamar a atenção para que você entenda uma coisa. Você se lembra, o modelo da oração de Jonas vem dos Salmos. Ao Senhor pertence a salvação, por exemplo, pode ser uma expressão do Salmo de número 3. Eu gostaria que você abrisse rapidamente e permanecesse nele. Vejamos, irmãos, como Jonas se apropria de um salmo tão belo para nos falar sobre um tema tão belo, tão eterno. Porque o que o Salmo 3 tem a nos dizer? O que o Salmo 3 tem a nos dizer? Se você vê lá o título original do texto, é o Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. É um texto, irmãos, que retrata as aflições de Davi, quando seu filho Absalão perseguia. Então ele diz no verso 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Aqui, irmãos, é um salmo que mostra o desespero do salmista, a realidade do perigo, a realidade da iminente morte diante da perseguição, o aumento dos seus inimigos. O desespero tomava conta. É uma linguagem muito parecida com a linguagem de Jonas. Os termos são muito parecidos com a oração de Jonas, ou seja, parece que Jonas sentiu o que Davi sentiu no Salmo 3. Jonas experimentou o que Davi experimentou, um momento de tormenta, um momento de dificuldade, um momento em que o desespero estava tomando conta e que também havia uma sensação de ser impossível a salvação. Não só o desespero, mas a impossibilidade também de ser salvo. Senhor, os inimigos só crescem. Jonas diz: Senhor, eu estou no ventre do abismo, as águas estão me cobrindo, eu estou afogado nessa masmorra, estou encarcerado nas profundezas da terra. Então, irmãos, o salmista diz, Davi, no Salmo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta
a minha cabeça. O que Davi está dizendo é: os inimigos são muitos, podem ser grandes demais, mas, Senhor, Tu és aquele que me protege, Tu és aquele capaz de me auxiliar, Tu és aquele capaz de me proteger e de me libertar em meio às dificuldades. Então Davi conclui, veja o verso 7 e 8: levante-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Sei que o Senhor é capaz de me salvar. Eu não posso fazer nada, mas sei que o Senhor é capaz de me salvar. E quando Ele diz levanta-te, essa linguagem, ela mostra ou ela revela o Senhor se levantando do trono. Isso para dizer que quando se levanta do trono, significa que Deus vai agir em favor do seu povo. Quando Deus diz eu me levantarei, não significa que Deus está sentado, mas é uma ideia figurada para dizer que Deus agora vai agir. Então o salmista Davi diz: age, Senhor. Assim como Davi, meus irmãos, Jonas levantou seus olhos da profundeza com esperança no Senhor. E esse é um ensino aos nossos corações. Nós devemos depositar nossa esperança de libertação justamente nesse domínio glorioso sobre todas as coisas dessa existência. E quando Jonas clama, é justamente isso que acontece. O peixe cospe ele. Veja o verso 10 de Jonas novamente. Diz, no capítulo 2: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Observe, irmãos, comparando com o Salmo 3, a linguagem de Jonas, como o Senhor soberanamente agiu em favor do seu servo para salvá-lo do início ao fim. A única coisa, meus irmãos, sempre digo, quando eu chegar na eternidade, que eu vou dizer, a única coisa, me aproximar do meu Senhor e dizer: muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que todo esse enredo construído do início ao fim foi para me salvar. Todas as minhas quedas, todos os meus fracassos, todos os meus desesperos, todas as minhas angústias tinham só um objetivo: me salvar. Por isso, irmãos, o que o Senhor espera do seu povo é que haja sempre a busca de sua própria glória. Glorificar a Deus. Paulo vai dizer no mesmo livro de Efésios que isso é para o louvor da sua própria glória. Por isso, irmão, quando nós nos reunimos no culto, que por vezes parece uma cerimônia fúnebre, nós às vezes estamos diante do futebol, de práticas esportivas, e nós gritamos, nos emocionamos, nos envolvemos de corpo em alma, gritamos, esbravejamos, mas diante do Senhor nós não cantamos, por exemplo. Nós temos dificuldades com o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é uma resposta diante de tudo aquilo que Deus fez. Então, quando nós olhamos para um enredo desse, veja o que Davi diz. O salmista, o Davi, ele fala sobre o templo. Jonas usa a mesma linguagem.
Jonas vê o templo, a ideia de estar no templo, oferecendo sacrifícios, fazendo votos, porque essa é a resposta natural. Aqueles que são salvos querem estar no templo, querem estar participando do culto, querem estar na adoração, querem estar servindo ao Senhor, fazendo votos de obediência. Eles querem estar próximos de Deus, eles querem estar envolvidos com as coisas dos céus. Esse é o desejo natural de quem sabe quem é, de quem viveu no pecado, de quem não presta, de quem anda por muitas vezes no caminho de pecado e sabe que Deus vai conduzir a sua vida para salvá-lo. Então, quando ele chega no domingo, ele tem anseio de glorificar a Deus por uma tão grande salvação. E diz as Escrituras que na eternidade nós continuaremos louvando ao Senhor por causa de tão grande salvação. Por isso que Paulo diz, isso é uma verdade que nos leva a glorificá-lo, a exaltá-lo, a bendizê-lo, a fazer votos, a adorá-lo de todo o nosso coração. Isso nos mostra, irmãos, que nós não somos passivos. A Bíblia nos mostra que, automaticamente, que a redenção perfeita, ela não pode nos levar à negligência. Por isso que ela nos alerta que nesse processo de glorificar a Deus, devemos ter cuidado para não apresentarmos uma fé infrutífera. Richard Phillips, um comentarista do Antigo Testamento, ele lembra bem, abre aspas, aqueles que acham que podem descansar em uma experiência espiritual passageira de fé em Cristo, sem caminhar durante toda a vida na fé do Senhor, estão tragicamente equivocados. E a Escritura alerta quanto a isso. Veja Paulo escrevendo à igreja de Colossenses. Abra rapidinho, no capítulo de número 1. Veja as palavras de Paulo, exortando a igreja, tratando com a igreja. Colossenses capítulo 1, verso número 22 e 23. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Agora, porém, verso 22, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja, ele nos reconciliou pelo seu sacrifício. A morte dele foi a reconciliação. A morte dele nos levou a Deus. O seu sacrifício nos trouxe a esperança de estarmos unidos a Ele. Com que objetivo? Paulo diz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por isso, irmãos, o que é que Jonas faz? Eu vou fazer um voto. Eu fiz um voto de obediência. Por isso, meus irmãos, o único fundamento firme da garantia da salvação é uma fé atual e ativa em Jesus Cristo. Se nós estamos falando, irmãos, de redenção, de graça, de segurança, a Bíblia nos chama a atenção para uma coisa. Você crê que você é salvo? O que Paulo está dizendo é,
Para que sua crença não seja subjetiva, olhe como você vive. Olhe como você vive. Olhe se você tem fé. Olhe se você tem uma fé ativa. Olhe se sua vida reflete essa redenção. Se é que você tem fé. Porque essa segurança, irmãos, ela não pode nos levar à negligência. Jonas diz: eu fiz votos, a salvação vem do Senhor. Eu fiz votos no santo templo para obedecê-lo. No entanto, irmãos, essa fé ativa, ela pertence ao Senhor. Porque o povo de Deus não persevera por força própria, mas na graça perseverante do Senhor. A Bíblia ensina que a nossa perseverança é resultado da graça contínua de Deus em nossa vida. Por isso que é estranho quando alguém se diz cristão e ele vive totalmente o contrário da lei de Deus. Porque o que a Escritura diz que Deus trabalha de tal forma que Ele vai promover a perseverança no coração daquele seu filho. Porque a sua graça continuará lá. Davi, lembrando, chegou a dizer que a bondade e as misericórdias do Senhor nos seguirão todos os dias, ou me seguirão todos os dias da minha vida. Literalmente, Davi disse: a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Na salvação, irmãos, ela será concluída com sucesso porque Deus, o Pai, se recusa em abandonar seus filhos. Jonas foi redimido porque Deus estava no processo de redenção de Jonas e não o abandonou. E a redenção é isso. É sabermos que mesmo nos nossos fracassos, Deus não nos abandona. Em todo o processo, Deus estará conosco. Por isso que Paulo fala aos Filipenses que aquilo que ele começou, ele vai terminar. Por isso que o apóstolo Pedro escreve sua epístola e diz também no capítulo 1, verso 5, que o poder de Deus é que vai preservar a salvação. Mas lembremos de Cristo. Jonas disse: do Senhor pertence a salvação. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se um crente perde a salvação, a culpa é de Cristo, que prometeu fazer, proteger aqueles que são seus. Mas como o evangelho não é arminiano, é calvinista, como perguntaram a Spurgeon, se você fosse apelidar o evangelho, qual o apelido que você daria? Spurgeon disse: calvinismo. Como o evangelho é calvinista, Cristo disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por fim, a Escritura continua: nossa perseverança na fé é garantida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. O próprio Paulo chega a dizer, lembremos,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está dizendo, o Espírito Santo, igreja, é uma garantia de que Deus vai nos salvar. É uma garantia que nós pertencemos a Ele. É uma garantia de que um processo começou, vai continuar e será consumado. Então, se você quer uma garantia de que você é salvo, não é que o mundo vai ficar melhor para você, não é que você não vai pecar mais, não é que você vai deixar de lidar com angústias, não é que você vai deixar de lidar com os sofrimentos. Paulo está dizendo que é uma garantia de que você foi redimido. Deus lhe deu uma garantia, lhe deu um espírito até o dia em que Ele vai lhe resgatar para a glória do seu santo nome. Por isso que Paulo, ou melhor dizendo, Jonas diz, do Senhor pertence a salvação. Por isso, irmãos, quando caímos no abismo, lembrando que nós falamos hoje pela manhã, quando nós temos que, por vezes, enfrentar grandes ventres escuros, porque Deus quer nos salvar, Deus quer nos livrar, e Ele vai fazer, você não vai sair de lá enquanto Ele não lhe redimir. Ele não vai fazer você sair dali enquanto Ele não restaurar a sua alma. Ele só vai ordenar ao peixe que cuspa você quando sua alma for tratada, porque Ele quer lhe salvar. E Ele vai fazer. Portanto, não fuja de Deus, porque Ele vai lhe pegar aonde você for para lhe salvar. Não fuja. Finalize, irmãos. Isso nos leva a olhar para o mundo com um olhar de misericórdia. Se fomos salvos pela misericórdia soberana e vamos ver a salvação ser consumada conforme essa misericórdia por aquele que nos escolheu, pecadores que viviam ofendendo a Deus, nós devemos também, irmãos, mostrar, pregar, anunciar essa misericórdia aos homens. Não importa o pecado deles, não importa a vida corrupta, não importa o que fizeram, os anos em que viveram mergulhados no pecado, não importa se, como Paulo, eles perseguiram a igreja de Cristo, não importa se socialmente são desprezíveis, isso mostra, irmãos, que a graça pode alcançá-los, libertá-los e salvá-los. A graça dá o que o mundo não vai dar. O homem procura redenção nas ideologias políticas. O homem procura redenção no feminismo. O homem procura redenção no marxismo. Pode, meus irmãos, analisar com cuidado. Todas essas ideologias estão postas para tentar salvar a humanidade dos seus próprios pecados. O feminismo é tentando salvar a mulher dos seus próprios pecados. O socialismo, o sistema educacional é uma forma de redimir o homem sem Deus. Mas é impossível, porque este mundo é como um grande peixe sem saída. Por isso que nós devemos anunciar ao mundo e dizer ao mundo que somente a graça pode libertá-los e salvá-los para sempre.
E essa graça tem o poder de redimi-los e de salvá-los. É isso que estamos anunciando ao mundo. É o que vai acontecer. Jonas agora, no capítulo 3, vai vir a palavra do Senhor novamente. Jonas fez o voto de obedecer ao Senhor. Ele vai para a cidade de Nínive e vai proclamar a graça de Deus. Quem recebe graça deseja anunciar a graça. Quem é salvo, eternamente salvo, quer anunciar essas boas novas. Quem foi alvo da graça, quer que outros sejam também alvos da graça. Amém. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, ó Deus, por tão grande salvação. Ó Deus, como és glorioso. E que prazer, Senhor, que privilégio nós temos. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação. Livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, de nós mesmos, das ofensas. E segure em nossas mãos, ó Deus, até o fim. Não nos deixe, para louvarmos o teu nome para todo sempre. Amém. Louvemos.